E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao nosso projeto Bíblia. A gente tem falado sobre o livro de Atos, ainda estamos no capítulo de número 1. Hoje nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: depois de dizer essas coisas, ele foi elevado aos céus, às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu virá do mesmo modo como viste partir. Então, eu falei para vocês nos outros vídeos sobre Jesus estando a aparecer aos seus discípulos, né, no seu estado ressurreto. E assim como Jesus encarnou e teve uma data fixa, também precisava se ter uma data fixa para ele ir ao Pai, ser glorificado, conforme ele disse que iria acontecer, né? Então, depois dele ter dado demonstrações públicas, feito aparições públicas que ele de fato ressuscitou, Atos 1:8, como eu falei para vocês sobre a simultaneidade de missão, mas também ali tem o termo testemunhas, dá a ideia exatamente de que os discípulos testemunharam, foram testemunhas oculares que Jesus de fato ressuscitou. Só pode ser testemunha que presencia, né? Então a ideia é essa. E aí agora Jesus está sendo levado para a presença de Deus para ser glorificado. A ideia do céu ali, né? Aquela ideia de fato do Senhor Jesus estar sendo levado para ser glorificado. Porque é o lugar da presença de Deus, né? É aquela ideia do Evangelho de Mateus, quando a nuvem, e dentre a nuvem a voz que diz: esse é meu filho amado. Então essa construção literária dá a ideia dessa parte da importância da glorificação. Céus ali não necessariamente é o firmamento, mas a ideia de um lugar onde Deus habita, um lugar de onde ali a eternidade, uma ideia de um lugar metafísico diferenciado do plano terrestre, do plano terreno, né? Jesus está sendo levado a esse lugar agora para ser entronizado e glorificado, conforme ele havia dito que iria acontecer. E enquanto ele está subindo, os discípulos ficam olhando e pasmos, meio que ali boquiabertos, né? Ali meio que distraídos com aquela cena, né? Meio de repente embasbacado, né? Olhando aqui. E aí dois anjos, né? Assim como os anjos falaram para aquelas mulheres no dia lá do que elas foram procurar Jesus no sepulcro, os anjos falam para eles: olha, o que vocês estão olhando para cá? Vocês estão olhando aí? Do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai descer. Vambora, meu filho, a vida continua. Ele deu uma ordem a vocês, vão testemunhar. Vão seguir a vida. A ideia de que eles não deveriam ficar nem olhando para cima e nem olhando para baixo. Eles deveriam olhar para frente e dar continuidade à obra que o Senhor iniciou e agora entregou a eles. Obviamente que Jesus disse para eles esperarem até o Espírito descer. Era necessário que Jesus subisse, que Jesus fosse elevado, fosse assunto, para que se cumprisse a promessa do Espírito que desceria sobre eles, que viria sobre eles. O Espírito, como Jesus diz em João 14, verso de número 16, que daria o Espírito, rogaria ao Pai que enviasse o Espírito, e o Espírito seria o Espírito da verdade, que os conduziria, né? O Paracletos, ou Paracletos, aquele que está ao lado, aquele que motiva, incentiva. Então, os discípulos, eles precisavam desse revestimento, dessa capacitação do Espírito para testemunhar de Jesus. Por isso eles precisavam esperar em Jerusalém. E aí, o verso de número 11 tem um detalhe interessante, que os anjos dizem para eles que Jesus não somente subiu, mas que Jesus também irá descer. Um dia, Jesus irá descer. Um dia, Jesus irá voltar. Essa é uma verdade bíblica, teológica,
geralmente a chamamos de parousia ou parousia, que é o retorno de Jesus. Esse retorno, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando vai acontecer. A única coisa que a gente realmente sabe é que ele vai acontecer. Jesus ensinou que esse dia virá como um ladrão. Um ladrão não avisa quando vem, ele vem e rouba a sua casa, rouba... Enfim, um dia Jesus voltará para buscar os seus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, de modo miraculoso, maravilhoso, todo olho verá. Do norte ao sul, do ocidente ao oriente, todos verão o Senhor. De uma forma miraculosa, misteriosa, e nós nos encontraremos com Ele, né? Então, assim, eu e você temos uma missão agora como discípulos de Jesus de testemunhar da obra de Jesus, testemunhar do que Jesus fez para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com o Pai, termos salvação, anunciarmos essa salvação, fazermos discípulos dessa salvação de forma simultânea em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E aí eu já expliquei a vocês que essa ideia da simultaneidade eu preciso fazer missões aqui em Rocha Miranda, no nosso caso aqui, né, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, mas também na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil, no Brasil e no mundo, na América do Sul, na América e no mundo. A obra missionária simultânea, porque Jesus um dia vai voltar e a gente vai prestar conta disso aí. Então não adianta a gente ficar olhando para o alto, maravilhado, extasiado. A gente tem que olhar nem para o alto nem para baixo, mas olhar para frente, porque o reino de Deus, ele avança. A gente precisa avançar anunciando o plano da redenção e fazendo discípulos de todas as nações. Deus abençoe você e a gente se vê no próximo Projeto Bíblia. Um abraço.